O que pode mudar nos contratos de pessoas jurídicas a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes? O nosso entrevistado agora no Jornal Jovem Pan é o advogado, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite. Doutor, antes de falar o que pode efetivamente mudar na vida de quem é contratado nesse regime, eu queria perguntar primeiro sobre essa questão envolvendo a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do senhor, inclusive, a gente acompanhou essa mobilização que a OAB começa a fazer. O senhor acha que o Supremo, claro, que é provocado para tomar decisões como essa, mas essa decisão deveria ser tomada exclusivamente pela Justiça do Trabalho? É a Justiça do Trabalho que deve analisar casos assim? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que a nota da OAB ela é perfeita, porque é uma competência constitucional da Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 114 da Constituição Federal e cabe à Justiça do Trabalho analisar caso a caso para verificar se aquela relação de fato é uma relação de autônomo, uma relação, um contrato não trabalhista ou se é uma relação de trabalho mascarada. Esse é o papel da Justiça do Trabalho. E a grande questão que chegou nesse ponto é que o Supremo passou a analisar, dar uma interpretação extensiva ao seu precedente que cuida da terceirização, que não tem relação nenhuma com a pejotização. São coisas distintas. Então, este é o grande problema que gerou a situação que culminou na decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender todos os processos da Justiça do Trabalho onde se discute essa questão. Pois é, esse debate interessa, é claro, principalmente os profissionais liberais, né? O senhor mesmo usou a expressão, muitas vezes há uma forma de se mascarar a contratação, porque a pessoa cumpre as jornadas, está numa escala, só que ela não é CLT, ela é PJ. E muitas vezes esse é um acordo que acaba sendo feito com o próprio trabalhador, às vezes por causa de salários mais altos e tal. O que é possível esperar a partir desse movimento? O que o Supremo pode mudar? A nossa repórter falou, inclusive, de um julgamento a partir do segundo semestre. O que é possível mudar nessas relações trabalhistas e, obviamente, que quem vive com esse regime está preocupado? Primeiro, o que se espera do Supremo é que o Supremo estabeleça a competência da Justiça do Trabalho para analisar caso a caso. Quando o Supremo vem e diz que a Justiça do Trabalho reiteradamente não tem observado o precedente do Supremo, ela está dando uma interpretação extensiva para esse precedente que trata especificamente da possibilidade ou não de terceirizar a atividade fim da empresa. O Supremo já disse, é possível terceirizar a atividade fim. Isso não se confunde com a discussão se há fraude ou não naquela relação entre duas pessoas. Então, o tomador contrata um trabalhador e exige a constituição de uma pessoa jurídica e para prestar serviço entre duas pessoas jurídicas. Esta relação não foi tratada pelo Supremo no primeiro instante. O Supremo tratou daquela questão da possibilidade ou não de terceirizar a atividade fim. Então, veja, para analisar se a questão fática diz respeito a esses precedentes ou a fraude, a competência tem que ser da Justiça do Trabalho. E por que tem que ser da Justiça do Trabalho? Porque a Constituição diz isso. Está na Constituição Federal, no artigo 114, que inclusive com a emenda constitucional 45 foi ampliado para tratar não só da relação empregado-empregador, da relação de trabalho. Então, havendo uma relação de trabalho, quem tem que dizer se aquela relação é de um autêntico PJ, de uma autêntica relação comercial, relação de prestador de serviço ou não, é a Justiça do Trabalho. Então é isso que se espera do Supremo Tribunal Federal. Doutor, pela experiência diária do senhor, imagino que atendendo a muitas questões envolvendo a pejotização, o senhor diria que hoje a pessoa que entra na justiça, ingressa na justiça para tentar processar, por exemplo, uma empresa, muitas vezes é uma própria maneira de se agir com má fé, porque não haveria uma irregularidade nesse contrato, ou em muitos casos existe sim essa necessidade de se buscar na justiça algum direito que não é cumprido. Veja, má fé existe, mas nós não podemos nos pautar pela má fé.
porque um ou outro age de má fé, então nós vamos dizer que toda a relação entre pessoas jurídicas não é relação de emprego. É a mesma coisa que dizer que pouco importa se a contratação se deu com fraude. Então eu pego os trabalhadores que trabalham na minha empresa e determino que eles criem as suas pessoas jurídicas, faço um contrato com essa pessoa jurídica e isso é válido sem analisar se de fato aquilo é uma relação entre pessoas autônomas. Então, se há fraude, eu não posso dar aquele contrato, aquela relação como válida. E o que o Supremo fez nessas reclamações constitucionais foi colocar tudo na mesma situação, como se não houvesse essa distinção. Então, ao colocar tudo na mesma situação, ao colocar tudo como relação desprezar a fraude, criou essa situação que hoje todo mundo que entra com ação trabalhista e perde, a empresa que perde, entra com reclamação constitucional e o Supremo não analisa se tem ou não fraude, simplesmente diz se era PJ, se é um contrato entre duas pessoas jurídicas, ele é válido e ponto final. E é aí que está o problema, não verificar se tem ou não esse vício nessa relação. Né? Há vários exemplos, claro, mas há também exemplos de contratos válidos, lícitos. Então o sujeito é um profissional liberal, ele fez um contrato, não tem vício nenhum, ele prestou serviço como um autônomo de fato. Esse não é empregado. Esse, se entrar no seu trabalho, a Justiça do Trabalho vai dizer que ele não é empregado. E se disser que cabe recurso contra essa decisão. Tá? O senhor então, tem algum... Pois não. A minha dúvida é a seguinte, doutor, o senhor tem alguma ideia, não sei, talvez só aqui em São Paulo, quantos processos na Justiça do Trabalho existem nesse perfil, nesse perfil de profissional, e com essa interrupção dos processos, pelo menos uma interrupção momentânea, até saber o que o Supremo vai decidir, o que pode acontecer com a Justiça? Ou seja, se acumularem mais e mais processos, o que é possível vislumbrar, doutor? Olha, eu li hoje, inclusive, que em 2024 foram mais de 450 mil processos na Justiça do Trabalho, só em 2024, discutindo se o sujeito era PJ ou se o sujeito é empregado. Mais de 450 mil processos só no ano passado. Essa decisão, ao meu ver, ela é catastrófica. Ela causa uma insegurança jurídica e ela bota em xeque a própria existência da Justiça do Trabalho. Então é preciso, como a OAB São Paulo está fazendo, como outras instituições estão fazendo, em primeiro lugar, é uma defesa da Justiça do Trabalho, da existência da Justiça do Trabalho. Nós precisamos verificar caso a caso e, de forma alguma, imaginar que foi autorizado uma relação fraudulenta para que todo mundo se transforme em pessoa jurídica a partir de agora. Doutor, só para a gente fechar, em relação a empresas que contratam muitas vezes, o senhor mesmo falou, uma pessoa autônoma que presta um serviço e pronto, mas quem tem algum tipo de vínculo com essa empresa, como se fosse uma pessoa que tem o contrato CLT, mas no caso é PJ. Até que ponto isso mostra, obviamente, uma situação do país com os impostos muito altos, incidindo em folhas de pagamento? De que forma que o Brasil, só para a gente fechar, deve discutir melhor esse assunto, doutor? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a movimentação nesse sentido é exatamente contra o tudo ou nada. Ou o sujeito é empregado e tem todos os direitos, ou ele é nada, ele não tem direito a nada. Então, o que precisaria se pensar do ponto de vista de país, de direito, é pensar em situações intermediárias, que não existe. Em alguns países existe essa situação intermediária, mas no Brasil não existe. Então, como não há na lei nada intermediário, é tudo ou nada, nós ficamos nessa discussão. Se é empregado, tem direito a todos os direitos trabalhistas, fundo de garantia, 13º, férias, e se ele é um autônomo, ele não tem direito a absolutamente nada. Essa que é a grande discussão que surge hoje, e talvez esse assunto sendo trazido nos diversos jornais, sendo trazido, talvez provoque uma discussão sobre uma relação intermediária, mas isso teria que vir por força de lei. A lei teria que criar essa figura que hoje não existe.
Perfeito. Doutor Carlos Augusto Marcondes, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela gentileza. Uma boa Páscoa. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Boa Páscoa.